Olá pessoal, sou o professor Juliano Colombo. Vamos aqui, neste encontro, fazer uma rápida apreciação nas regras gerais que você deve observar aí ao elaborar o recurso, né? Então, esteja bem atento que na parte de recurso, para o exame da ordem, aí na parte de processo civil, você pode fazer um recurso de maneira bem objetiva, né? Utilizando aí uns critérios e uma indicação bem objetiva daqueles pontos que você entende que deve ou que não mereceu a melhor valoração, certo? Então, dentro disso é importante você estabelecer a seguinte forma. Sempre quando você entende que colocou algo que o examinador não contemplou, por exemplo, fiz um artigo número tal, escrevi na minha prova o artigo número tal. O examinador não valorou, no meu entender, esse artigo. O que eu vou fazer? Eu vou indicar a linha expressamente onde eu escrevi o artigo, abrir umas aspas, conforme referido na linha tal, abre aspas, copia aquela parte que você escreveu. Então, faça uma indicação expressa. Às vezes, acontece do examinador não perceber exatamente um artigo que está contemplado na tua questão e não te deu a valoração correta. Por que isso poderia acontecer? O grande ponto que pode acontecer é pela dificuldade da sua letra. Então, às vezes, você escreve com uma letra quase que incompreensível e, de certa forma, não dá para estabelecer valoração. Então, esse é um sistema. Por vezes você pode não estar indicando exatamente o artigo colocado no gabarito, entretanto colocou um artigo que diz algo semelhante. A própria ideia, por exemplo, da peça do dano moral. Dano moral temos vários artigos na legislação para contemplar ele. Então, se você sentiu que eventualmente está sendo violado nesses preceitos, indique expressamente a linha onde você colocou e abra aspas aí para referir o artigo. Nas questões de processo civil não vi grande peculiaridade, né, certo? Então todos estão, de certa forma, divulgando um gabarito bem objetivo, bem direto, bem específico, né, para determinada resposta. Na questão de número 1, por exemplo, ele diz lá a impossibilidade de fazer doação para a pessoa, de renunciar aí à herança de pessoa viva, contratar, né? Tá lá no 426, até abre, né? Ou 426 ou 1784 do Código Civil de 2002, então abriu esses artigos sempre naquela ideia que nós falamos, né? Não haveria como você indicar uma resposta e não colocar o fundamento legal, né? Como a ordem divulgou também nesse gabarito, a mera indicação do artigo não pontua. É exatamente o que a gente tinha falado nas aulas, né? Então, vai indicando o artigo e comentando aquele artigo, não copiando ele, mas sim comentando. Na questão de número 2 também não vejo nenhuma peculiaridade, a não ser, claro, verificando aí individualmente a tua prova, né? A gente falar em recurso tem que falar exatamente em cada recurso, é algo bem objetivo, né? Assim como a questão 13 e 4 também não verifiquei nenhuma outra possibilidade. A questão 4 é a única que ressaltaria aí algum aspecto, porque não diz exatamente se o contrato lá do arquiteto, né, que foi contratado, foi assinado por duas testemunhas, seria um título executivo, daria para trabalhar dentro desse sentido aí. Entretanto, não há exatamente a determinação aí do tipo de contrato, então fica difícil falar assim, de regra geral, um tipo de recurso aqui. Bem, na nossa peça processual, a gente trabalhou aí com um padrão de resposta que, na verdade, entendo que foi coerente com aquele preceito que a ordem colocou. O que você poderia verificar aqui que, em regra geral, eu consegui estabelecer? Primeiro ponto aí, ele trabalha lá o item 4, fundamentação para o pleito de antecipação de tutela. Se você não colocou a fundamentação do pleito de antecipação de tutela como um critério inicial, e sim lá no final, juntamente com o requerimento, dá para fazer um recurso nesse sentido, dizendo que está fundamentada o pleito da tutela antecipada. Embora não no item próprio, certo? Outro ponto que colocar no gabarito aí que é interessante, foi o item 3, que ele parece que se apegou ao nome da ação. Dá para você afirmar, se não recebeu aqui pontuação total, que isso é uma ação ordinária, certo? Se você não colocou o nome, ação indenizatória com obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito, com antecipação de tutela, mas requereu obrigação de fazer, declaração e antecipação de tutela e indenização por danos morais, e colocou o nome de ação indenizatória,
dá para fazer o recurso nesse sentido. Dizendo que, na verdade, caracterização não é o nome dela, e sim a causa de pedir e o pedido. Essa é a enxurrada de doutrina aí que temos dentro da ideia de ação. Então, se exatamente não foi esse o nome, dá para contemplar nesses critérios aí de elementos que constaram do pedido. Depois, a ideia de dever de indenizar, ofensa aos direitos de personalidade, impossibilidade de realizar o negócio jurídico, que foram trabalhados com itens tópicos, né, diferenciados, você pode estabelecer também na tua prova que isso estaria incluído dentro de um todo, né? Se você colocou fatos e fundamentos jurídicos, ou fato, do direito e do pedido, dá para explicitar. Então você pode dizer, olha, ofensa ao direito de personalidade resta provado na linha tal, abre aspas, repete o que você escreveu, né? Conforme resta colocado o pedido de indenização por danos morais. Então dá para elencar assim, porque às vezes, pegando esse gabarito, de repente você não abriu um capítulo próprio para dever de indenizar, ou ofensa ao direito de personalidade. Então só faça a indicação, né, dizendo que na linha tal você trabalhou com o dever de indenizar, na linha tal estabeleceu ofensa ao direito de personalidade, pedindo dano moral. Depois, na linha tal, identificou a impossibilidade de realização do negócio jurídico. Então, basicamente, esses os conceitos aí. No mais, o gabarito ele contempla exatamente os tópicos que nós vimos falando nas aulas, né? Então, tente fazer um recurso bem objetivo, com a indicação da linha daquilo que você colocou, copiando exatamente aquilo que você colocou, porque aí, de repente, em razão da dificuldade da compreensão da sua letra, o examinador pode dar uma valoração maior. Certinho? Isso seria de regra geral que a gente poderia falar aí em termos de recurso. Obrigado, então, pessoal.